bom dia a todos, que seja um bom dia, né? Hoje, dia 29 de junho, dia de São Pedro, né? Um dos apóstolos de Cristo, né? Vamos agradecer primeiro a Deus pelo dia de hoje, por mais esse dia de vida. E vamos hoje, eu vou falar um pouquinho sobre São Pedro. E no final do vídeo, eu vou fazer uma oração para ele. Vamos fazer com fé, acendo na hora que fizer a oração uma vela branca, um copo com água, e vamos pedir para ele glorificar aquela água, né? Para ele benzer aquela água, e que aquela água, depois que a vela acabar, vamos beber. Para quê? Para limpar a nossa matéria. Se tem alguém doente, para tirar, ver se cura as doenças. Tá? Então vamos falar um pouquinho de São Pedro. São Pedro nasceu em Betsaida, um pequeno vilarejo às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, no norte de Israel. Seu nome de nascimento era Simão. Quando conheceu Jesus, Simão era casado. Os evangelhos falam da cura da sogra de Pedro. E morava em Cafarnaum, importante cidade às margens do lago de Genezaré. Era filho de Jonas e tinha um irmão, André. Este foi quem o apresentou a Jesus. Os dois se tornaram discípulos de Jesus e mais tarde apóstolos. São Pedro era pescador e possuía um barco em sociedade com seu irmão. Ambos trabalhavam no Mar da Galileia, um lago de água doce formado pelo rio Jordão, na região da Galileia, em Israel. O chamado de Jesus a Pedro. Vamos lá. Quando Jesus conheceu Simão, disse a ele uma frase que mudaria a sua vida: você será pescador dos homens. A partir daí, Simão começou a seguir Jesus. Num determinado momento, Simão confessou a Jesus: tu és o Messias, o Filho de Deus. Por isso, Jesus disse que, daquele momento em diante, seu nome seria Pedro. Que faz em aramaico, palavra que significa pedra. Mais tarde, o significado disso ficou claro. Pedro foi o primeiro papa da igreja. Tornou-se a pedra onde a igreja encontra a sua unidade. Aí vamos lá. Negações de São Pedro e perdão de Jesus. Quando Jesus foi preso no Horto das Oliveiras, pediu que seus discípulos fossem liberados. São Pedro foi liberado, mas seguiu Jesus de longe, às escondidas. Levaram Jesus preso ao palácio de Caifás. Pedro e João entraram no palácio, e ficaram ali, esperando o desfecho de tudo. No pátio, alguns reconheceram São Pedro e perguntaram se ele era um dos discípulos de Jesus. Por 3 vezes, porém, Pedro negou, e o galo cantou, como Jesus havia profetizado: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro chorou amargamente, arrependido. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos às margens do Mar da Galileia, ele se dirigiu a Pedro e perguntou se Pedro o amava. Jesus perguntou isso por 3 vezes. Pedro respondeu que sim, as 3 vezes. Foi uma forma de Jesus curar o remorso no coração de Pedro, por causa das 3 negações que tinha feito de seu mestre. Jesus o perdoou e em seguida disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Né? As chaves do céu. Quando Jesus deu a São Pedro a missão de ser líder da igreja, disse a ele: tu és a pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro era um homem simples, extrovertido, falava sem pensar. Por outro lado, era acostumado às dificuldades da vida.
de pescador, mas depois de 3 anos seguindo Jesus e depois de receber o poder do Espírito Santo em Pentecostes, Pedro se tornou um grande líder, um apóstolo, palavra que quer dizer enviado. Depois de Pentecostes, São Pedro reunia multidões em suas pregações. Ele tinha o dom da cura, de tal forma que as pessoas queriam tocar em seu manto ou passar sob sua sombra para que fossem curados e libertados, como nos atesta o livro dos Atos dos Apóstolos. Ele escreveu 2 cartas que estão no Novo Testamento, animando e exortando a igreja nascente. São Pedro, o primeiro Papa. Depois de Pentecostes, Pedro passou a ser um evangelizador por todos os lugares onde passava. Sua autoridade como líder da igreja nascente sempre foi respeitada e atestada por vários documentos da igreja. Nunca foi questionada. De fato, São Pedro assumiu as chaves da igreja e seus sucessores. Os papas são continuadores das suas autoridades e de sua missão, dada pelo próprio Jesus Cristo. Devoção e morte de São Pedro. Por pregar o Evangelho destemidamente, São Pedro foi preso várias vezes. Uma vez em Jerusalém, um anjo de Deus o libertou da prisão, passando por vários guardas. Depois de evangelizar e animar a igreja em vários lugares, Pedro foi para Roma. Lá liderou a igreja que sempre crescia, apesar das perseguições. Assim os romanos descobriram seu paradeiro, prenderam-no e condenaram-no à morte de cruz por ser o líder da igreja de Jesus Cristo. No derradeiro momento, São Pedro pediu para ser crucificado, de cabeça para baixo, por não se julgar digno de morrer como seu mestre. Seu pedido foi atendido e ele foi morto na região onde hoje é o Vaticano. Seus restos mortais estão no altar da igreja de São Pedro em Roma. A festa de São Pedro é celebrada dia 29 de junho. Gente, aí ficou um pouquinho do aprendizado. Quem foi esse grande apóstolo São Pedro, né? Como a gente fala, nós somos seres humanos, nós erramos e nós acertamos, tá? Mas nós temos sempre que tentar procurar a fazer a coisa certa, sempre. E se erramos, vamos pedir desculpa, vamos pedir perdão às pessoas com quem erramos. E vamos sempre lembrar uma coisa: não faça com o seu próximo o que você gostaria que fizesse com você mesmo. Então vamos pensar nisso, gente. Hoje, principalmente, que é dia de São Pedro, desse grande apóstolo. Tá, agora eu vou fazer a oração a São Pedro pelo dia de hoje. Ó glorioso apóstolo São Pedro, com as tuas 7 chaves de ferro, eu te peço, rogo e imploro, que abras as portas dos meus caminhos, que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com tuas 7 chaves de ferro, e concede-me a graça de poder viver sem obstáculos. Ó glorioso São Pedro, tu que sabes todos os segredos do céu e da terra, ouve a minha oração e atende a prece que te dirijo. Que assim seja e assim será. Amém. Ó glorioso São Pedro, rogai por nós que recorremos a vós. Ó glorioso São Pedro, rogai por nós que recorremos a vós. Ó glorioso São Pedro, rogai por nós que recorremos a vós. Ó São Pedro, pelo dia de hoje, eu venho aqui implorar por vós, a vós, em nome de Jesus. Principalmente, antes de pedir, eu venho agradecer por tudo, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, pela minha moradia, pela minha fé, que às vezes se encontra-se abalada, meu São Pedro, mas vós também sofreu tanto no mundo e a sua fé permaneceu firme. Então assim eu vos peço, São Pedro, deixai minha fé firme, como o Senhor mesmo diz e como Deus mesmo falou.
A fé remove montanhas. Então assim eu vos peço, São Pedro, pela minha fé, e que remova as montanhas, as dificuldades do meu caminho. Seja ele do lado material, seja ele do lado espiritual, seja ele do lado profissional. Que todas as portas que se fecham, que sejam abertas no dia de hoje. A porta da saúde, a porta da prosperidade, a porta do amor, a porta da união. Ó São Pedro, que a porta da sabedoria e a porta da humildade, a porta da vitória possa abrir para mim. Que me faça um ser humilde e digno de ser abençoado, de ser olhado e de ter os meus pedidos aceitos por vós, em nome de Jesus. Amém. São Pedro, rogai por nós, que recorremos a vós no dia de hoje, e que todos que estejam escutando esta oração, que todos que estejam com um copo d'água na sua frente, que assim que acabar esta vela, São Pedro, essa água seja purificada, seja batizada, seja consagrada, que essa água venha tirar todas as doenças da carne e do espírito, tirando as dores físicas e morais. Ó Senhor São Pedro, glorificai-nos e purificai esta água e abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que São Pedro esteja conosco, hoje e sempre. Amém.